corpo de Jesus que foi pendurado lá na cruz. O corpo não é esse mais. O corpo que é a igreja. A igreja, nós somos o corpo de Cristo. Profeta Isaías, capítulo 58, do verso 1 ao 12. Profeta Isaías, capítulo 58, do verso 1 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Glória a Jesus. Já encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, Isaías 58. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como uma voz de trombeta, e anuncia ao meu povo. Aqui, irmãos? Meu povo. E anuncia ao meu povo as suas transgressões, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia eles me procuram, eles têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa os mandamentos do seu Deus. E pergunta-me pelo direito da justiça. Tenho prazer em se chegar a Deus. E dizem, por que nós jejuamos e tu não atentas para isso, Senhor? Por que nós afligimos a nossa alma e parece que tu não sabes? Contudo, no dia de jejuais, prossegui as vossas empresas, explorai os vossos trabalhadores. Glória a Deus. Para contendas e debalde vocês jejum, para ferir com um punho de indigno. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz lá no alto. É este o jejum que eu, o Senhor, escolhi para o homem um dia, que ele humilha sua alma, inclina sua cabeça como jugo, estenda debaixo de si saco de cinza. É isto que vós chama de jejum que agradam ao Senhor? Glória a Deus. 6. Não é este o jejum que eu escolhi. O jejum que eu escolhi é que soltes as ligaduras da impiedade, que desarte as cordas do jugo, que deixes livres os aquebrantados e que despedace todo jugo. Não é também que repartas o teu pão com um faminto e recolhas em tua casa os pobres desterrados, e vendo nu não cubras? Não te esconda do teu próximo. Glória a Deus. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então chamarás pelo Senhor, e ele te responderá. Gritará a ele, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirar de ti o jugo, e o estender do dedo, e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e se fartar a alma da aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Glória a Deus. O Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. Os que em ti te procederem
edificarão os lugares que antigamente foram assolados, levantará os fundamentos de geração em geração, e eles te chamarão reparador de brecha e restaurador de veredas com moradias. Somente até aqui. Aleluia. Feche a sua Bíblia. Glória a Deus. Fazer uma oração ao Senhor. Amém? Amém, Senhor. Feche seus olhos, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. Aqui estou, Senhor, diante do seu altar. Santo tu és. Aqui estou, meu Deus, mais um dia onde é me dada a responsabilidade de trazer a sua palavra, Senhor. É me dado, Senhor, essa grandeza, até mesmo sem merecer, meu Pai. Tu sabes das minhas fraquezas, tu sabes, Senhor, das minhas limitações. Eu sou apenas um servo, Senhor, como todos que estão aqui, meu Pai. Dependente do seu Espírito, dependente da sua sabedoria, Senhor. Hoje à noite, meu Deus, é uma noite de reflexão. Uma noite, meu Senhor, que o Senhor nos trouxe a esse lugar para levarmos a um entendimento melhor da sua palavra. O que tu tens para falar, Senhor. O que tu tens, meu Deus, para nos ensinar nessa noite. Fique à vontade, cubra-me com seu Espírito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Vou procurar aqui ser o mais rápido. Profeta Isaías. Profeta Isaías, também conhecido como um dos grandes profetas da Bíblia. Amém. Grande não pelo sentido dele ser maior do que alguém, tem mais coisas do que outros, não. Grande por ele ser um profeta que tem um livro bem extenso e por ser também um profeta que mais profetizou sobre a vinda do Messias, ou de Jesus, para morrer na cruz do Calvário. Foi o profeta Isaías quem profetizou, por exemplo, que o Senhor nos daria um menino, que o seu nome seria maravilhoso, que ele seria Deus forte, seria conselheiro e príncipe da paz. Tudo isso está sobre Jesus, o menino glorioso, Filho de Deus, que o Senhor já nos deu. E ele morreu numa cruz para nos trazer esta noite a esse lugar, irmãos. Glória a Jesus. Diante desse texto que nós lemos, texto muito extenso, texto com alguma dificuldade até de leitura, eu quero chamar a atenção da igreja nessa noite para uma reflexão. É uma noite de Santa Ceia, é uma noite que nós, eu e você, precisamos olhar para dentro de nós mesmos. E isso, irmãos, não é errado. É uma grandeza. É uma dádiva de Deus. Aqueles que podem olhar para dentro de si mesmo e ver aonde há uma mancha e ver aonde há uma falha. Observe que o texto ele começa com uma coisa muito interessante. O próprio Deus, ele anuncia para o profeta Isaías o seguinte, dizendo o seguinte: clama-me, clama, ó profeta, clama em voz alta, como se tu fosse uma trombeta, glória a Deus, e anuncia os pecados do meu povo. Observe, irmãos, como é que Deus nos ama. Mesmo nas fraquezas das nossas vidas, Deus não quer nos perder. Ele nos trata como seu povo. E é isso que somos dele de verdade. Mas o interessante é que o Senhor, ele pede para o seu profeta denunciar o pecado que há no meio do povo, do arraial de Israel, vamos falar assim. Isso, irmãos, é uma coisa muito interessante que eu quero colocar aqui nessa noite. Porque quando a Bíblia fala de Israel, de falha,
ela está falando exatamente sobre a igreja dele aqui nos nossos dias. Eu vou trazer essa mensagem de hoje, querido, e eu quero que você entenda aqui uma coisa. Ela é dirigida a toda a igreja, seja aqui a comunidade evangélica Vida Plena, seja outras igrejas de outras placas, seja lá qual for. A mensagem do Senhor nessa noite é uma mensagem para crente, é uma mensagem para aqueles que adoram o Senhor, é uma mensagem para aqueles Aleluia. que um dia se decidiram a viver uma nova vida com Jesus. Glória a Deus. Diante, irmão, dessa proposta, eu tenho um tema para essa mensagem hoje. E o tema da mensagem é: tomando posse da minha verdadeira posição diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tomando posse diante da minha verdadeira posição. Por que isso, pastor? Porque, na verdade, querido, na igreja, e eu estou falando de uma maneira geral, tem todo tipo de pessoas. Isso é bom. Porque o que é a igreja? A igreja, querido, é um hospital espiritual. É na igreja que você encontra a cura para a tua alma. É na igreja que há o Espírito de Deus que vai nos convencer a sermos pessoas melhores. Amém. Glória a Aleluia. Jesus. Mas observe que o arraial está reunido. A igreja está reunida. Mas o Senhor é bem claro em dizer: grita. Grita em voz alta como se fosse uma trombeta. E anuncia que há pecado no meio do arraial. Há pecado no meio do meu povo. Glória a Jesus. É a mensagem de Deus para o profeta. Diante disso, irmãos, ao meditar nessa palavra, eu chego aqui a algumas conclusões que eu preciso colocar aqui nessa noite. Eu chego à conclusão seguinte, querido, que às vezes, irmãos, nós seres humanos, eu, você, e de uma maneira geral, nós chegamos a um estado tão grande de fraqueza, que a impressão que está é que adormecemos. Somos crentes, viemos à igreja, nós estamos dormentes mediante a pecados que há em nós. Observe que o Senhor, ele fala, denuncia o pecado. E há pecados, querido, que ele já está tão instalado em pessoas que são crentes, eu falo para crente nessa noite, que ele não percebe mais. A mulher não percebe mais. O homem não percebe mais que aquilo é pecado. E aquilo não constrange o mar. Mas ele ou ela, diante da falha que ela comete. É verdade, Senhor. Era isso que estava acontecendo com Israel. Israel estava em pecado, querido. Israel estava com falha com Deus. Mas eles não estavam percebendo. Aquela falha, aquele pecado, já não constrangia eles mais em nada. E se não fosse o Senhor se pronunciar e mandar o profeta dizer que havia pecado, eles continuariam pecando e não estavam nem aí. Mas o que é o pecado, na verdade? O pecado, querido, é tudo aquilo que vai te tirar da direção de Deus. Então o pecado é o maior inimigo do crente, das pessoas. Irmãos, acredite numa coisa nessa noite. Se há uma coisa que Deus odeia, não sei nem se eu posso falar a palavra que ele odeia ou não, mas ele detesta, abomina, melhor falando, é o pecado. Mas olha que coisa, moço. Diante do povo adorador, diante da igreja escolhida, Deus é bem claro em dizer: há pecado. Diante disso, querido, eu poderia aqui falar vários tipos de pecado que já entraram na igreja há muito tempo. Glória a Deus. Mas eu separei duas ações, duas situações que está dentro da igreja e não percebemos
percebemos que estamos falhando diante do Senhor. Glória a Deus. Nessa noite é noite de reflexão, irmãos. Deus, Ele trata com todos que Ele ama. Deus trata comigo, trata contigo. Graças a Deus por isso. Eu quero dizer nessa noite, querido, que um dos pecados que está infiltrado na vida das pessoas é o pecado da infidelidade. Glória a Jesus. E esse pecado é um pecado grave, irmãos, porque é um pecado que ele vai refletir na nossa vida uma reprovação para a perdição. Por quê, pastor? Em Gálatas 5, versículo 26, a Bíblia fala sobre as obras do Espírito. E a fidelidade, que é o oposto da infidelidade, ela é um dos frutos do Espírito. Então, Jean, quem é infiel não pode ser fiel. E há pecados no meio da igreja de infidelidade. Crentes que cometem esse pecado, irmãos, e nem sente mais. Parece, irmãos, que é normal. Isso não constrange mais, mas é infiel. É infiel aos preceitos, primeiro de Deus. Porque a Bíblia diz lá em Gálatas que os que cometem a infidelidade, que é uma obra da carne, jamais verão ao Senhor. Foi o que nós aprendemos aqui na escola dominical. Então, nessa noite, querido, o Espírito de Deus está aqui. E Ele está nos levando ao ensinamento glorioso da palavra dEle. Aleluia. Irmãos, Deus olha para o povo. E mais embaixo nós vemos que o povo é alegre. O povo gosta das coisas de Deus. O povo tem o prazer em estar perto do Senhor. Mas Deus fala que há pecado. O pecado de infidelidade, querido, é um pecado que muitas vezes você comete sem nem perceber. É um pecado que você é infiel a princípios bíblicos de Deus. A pessoa, querido, que é infiel é também uma pessoa que não tem muita responsabilidade. Na verdade, não tem responsabilidade nem com ela própria. Glória a Deus. É uma pessoa, irmãos, que é descomprometida. Não tem compromisso. Não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com a família, não tem compromisso com o patrão, não tem compromisso com ela mesma. Aleluia! É uma pessoa descomprometida, querido. Vive porque vive, mas é crente, está na igreja. Glória a Jesus. O pecado de infidelidade, querido, é um dos pecados que mais aflige o povo de Deus, irmãos. É um dos pecados que mais atinge a igreja cheia. Porque independente do tamanho da igreja, ele está sempre presente. O pecado da infidelidade muitas vezes está presente na vida de um pastor, está presente na vida de um membro, está presente no meio da igreja. E muitos não percebem mais isso. Verdade. Vai caminhando, vai cometendo pecado como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Não é, querido. Os infiéis não herdarão o reino dos céus, irmãos. Verdade. Outra hora nós éramos infiéis. Nós vivíamos na infidelidade lá no mundo. O Deus fiel nos chamou para sermos fiel a Ele e a nossos princípios. Quer dar um exemplo aqui, ô Márcio? O infiel, ele não consegue permanecer naquilo que ele mesmo planejou. Faz vários projetos. Não, esse ano eu vou ser. Esse ano eu vou conseguir. Esse ano eu vou emagrecer. Isso é um exemplo, irmão. Mas até nisso, Jean, fraqueja. Porque a infidelidade dele ou dela leva eles a
baixos. E é assim? Foi para isso que Deus nos chamou? Não, querido. Deus nos chamou, te chamou para tu andar em um terreno plano. Um terreno que não tem acidente. Esse negócio de dizer que a vida é uma roda gigante, isso é do mundo, irmãos. Crente não. Crente anda numa direção. Crente vai numa direção. Então a fidelidade, querido, ela está implantada no meio da igreja. Não era para estar, mas está. Infidelidade, que muitas vezes não está atento nem aí para o que está acontecendo na igreja, lá no trabalho, lá dentro de casa, com a esposa, com os filhos, está nem aí. Tá bom para mim? Tá legal então, tá bom. Vamos lá. Faz igual o Zeca Pagodinho, Jean. Deixa a vida me levar. Não, querido. A vida não pode te levar. Quem tem que te levar e me levar é Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Santo tu és. Falo seja teu nome. Está. Não se preocupa. Não tem compromisso com o horário do culto. Não tem compromisso com o horário de pegar lá no trabalho. Tem compromisso. É descomprometido. Fiel de natureza. Mas está tudo bem. Eu sou crente. Eu estou salvo. Segundo a mente dele. Mas vamos lá, vamos falar mais um pouco sobre esse pecado. Que o Senhor manda o profeta clamar como se fosse uma trombeta. Clama a Isaías. Grita como se fosse uma trombeta. O meu povo não pode ficar enganado. Eles têm que ver que eles precisam da minha volta. Glória a Deus. Aleluia. Eu posso falar aqui também, querido, da falta do pecado, da falta de benignidade. Ih, pastor, essa palavra é muito difícil. A benignidade, querido, ela é o oposto da malignidade. E a benignidade também, ela é o fruto do Espírito. Nós aprendemos aqui na escola dominical. Aqueles que são benignos, eles são pessoas diferentes. Pastor, todo mundo é benigno? Não, querido. Nem todos são benignos. Mas nessa noite, irmãos, nós temos que aprender de uma vez por toda. Nós que somos cristãos, nós precisamos ter a benignidade na nossa vida. Por quê, pastor? Porque a benignidade, querido, é um fruto do Espírito. É algo que o Espírito de Deus coloca dentro do crente. Como o crente vem para a igreja, todo homem ele tem ímpio, ele não te conhece, não tem nada disso, irmão. Quando o Espírito de Deus encontra ele, e o Espírito de Deus faz nele morada, o Espírito de Deus começa a colocar frutos dentro desse crente. E esse crente começa a ter mudança na vida. E a benignidade é algo que Deus coloca dentro dos seus filhos. Então, se você se autoconstitui cristão e não é benigno, querido, tem alguma coisa errada aí. Tá, mas qual é a prática, pastor, da benignidade? Ser benigno, querido, é aquele que se preocupa com o bem-estar das pessoas. É aquele que está preocupado, por exemplo, com aquele pai de família que está desempregado. Quem é benigno, irmãos, quem tem o fruto do Espírito da benignidade, jamais amaldiçoa o seu próximo. Jamais quer o mal para o seu próximo, ainda que esse próximo venha afrontar ele. Não, ele é benigno. O desejo que está nele é o desejo de Deus. É o desejo de estender as mãos para levantar um fraco, para dizer para o fraco: olha, levanta, eu estou contigo, vou te ajudar nessa missão. Quem é benigno, querido, reflete-se no rosto dele, para que todos vejam. Mas na igreja, irmãos, eu estou falando de maneira geral, tá? Falta muito isso. A começar pelo altar. Quantos pastores falta benignidade? A ovelha vai embora, estou nem aí. Vai vir 3. Não quero nem saber o porquê. Abandona totalmente a benignidade que a Bíblia fala.
Porque a benignidade, ela vai buscar a alma. Ela ama as pessoas independente de ser amado. Ela torce pelo bem-estar das pessoas. Glória a Deus. Isso tem faltado na igreja. Glória a Jesus. Agora, irmãos, a Bíblia dá, nós lemos isso aqui. O Senhor, após anunciar os pecados, o Senhor fala o seguinte: eles têm o prazer em mim. Aleluia. Vamos ler um pouquinho para nós entendermos. Glória a Jesus. Dizem, porque eles têm dois, pois dia a dia eles me procuram. Tenho prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa os mandamentos do seu Deus. Tenho prazer em se chegar a Deus. Vai entender isso, irmãos? É difícil nós entendermos o que está acontecendo aqui. Aleluia. Mas é muito fácil também nós destrincharmos esse texto. Observe que o Senhor, Ele está falando sobre o povo dele, que é um povo que precisa servir ao Senhor com alegria, de todo o coração, de todo o seu corpo, de toda a sua alma. Mas o que está acontecendo aqui? Acontece, querido, que esse povo, ele reflete exatamente o que acontece no nosso meio, no meio da igreja, de maneira geral. São pessoas, querido, que são ricos, escute, eles são ricos em prazer momentórios na igreja. Fala comigo aqui. São ricos em prazeres momentórios na igreja. Então vamos lá. Uma vez eu contei aqui sobre um motorista que transgride a lei de trânsito. Que motorista é esse, pastor? Ele está dirigindo uma rodovia. Ele está a 100 por hora. Escute. Aí vem uma placa. Na frente, radar. 50 km. Aí ele vem a 100. A rodovia é de 50. E o radar vai pegar esse motorista. Se ele passar a 100 no radar, o que vai acontecer, motorista de ônibus? Ele vai ser multado. Mas ele vem a 100 e o radar está se aproximando mais. O que ele faz? Ele reduz a velocidade e passa a 50. Passou do radar, vamos para 100 de novo. Vai embora. Glória a Jesus. Irmãos, isso aqui é um exemplo de um crente que ele é mais ou menos assim. Glória a Jesus. Você não está rindo. Mas ele é mais ou menos assim. Durante a semana toda, ele faz o que quer e ele entende da vida. Ele peca, ele não tem fidelidade, ele não tem benignidade, não tem nada disso. De segunda a sexta a sábado é essa vida. Mas o radar está vindo para esse crente. Qual é o radar? É domingo, dia do culto. Glória a Deus. Então o radar chegou domingo. O que o crente faz, Luiz? Ele reduz totalmente a velocidade. Como se Deus estivesse sendo enganado. Não é, querido? Estão entendendo, irmãos, o que estou falando? E agora, ao passar pelo radar, que é domingo, tudo bem. É dessas pessoas que Deus está falando nesse texto. Eles vêm para a igreja, eles se alegram, eles sorriem, eles brincam, eles glorificam a Deus, eles rodam, eles fazem, irmãos, algo maravilhoso. São pessoas que são ricas em ter prazer momentório. Observe que o Senhor fala, eles têm um prazer em conhecer, eles têm um prazer em procurar estar perto de mim. Eles têm esse prazer. Afinal, somos o povo de Deus. Mas acontece aqui, nós vamos descobrir, irmãos, que não é isso que Deus quer das nossas vidas. Deus, Ele não quer que eu viva somente momentos com Ele. Deus não quer que eu freie o carro da minha vida somente domingo ou no dia dos cultos. Não. Deus quer que eu entre debaixo
vida. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa pessoa, querido, ela se sente maravilhada com o fluir do Espírito de Deus. Chega na igreja, se sente maravilhada. O pastor olha para ela, para ele: rapaz, olha, não vai demorar. Eu vou ter aqui um obreiro que vai pregar no meu lugar. Eu vou ter uma obreira que vai assumir a mesa de oração. O pastor faz essa ideia, porque é um fluir. No fluir do Espírito, querido, eles falam em línguas, eles demonstram alegria, eles, enfim, há um mover do Espírito, entre aspas, é bom falar isso, mas é só momentâneo. Ao sair da igreja, acabou tudo. Ao sair da igreja, a pessoa é irreconhecível, irmão. Não tem, nem parece aquela pessoa que estava ali. O porquê isso, irmão? Deus, ele diz nessa noite para nossas vidas: tenho prazer em estar na minha presença, tenho prazer em estar na minha casa. Glória a Jesus. Mas há algumas situações que daqui a pouco nós vamos descobrir. O fato, querido, é que a pessoa se sente totalmente maravilhada. O pastor fala algo e a pessoa já glorifica. É errado isso? Não, irmão, não é errado. Aqui é lugar de glorificação. Aqui é lugar de adoração. Aqui é lugar de cura da alma. Aqui é lugar onde nós, pecadores, somos estabelecidos novas criaturas, lavada e remida no sangue de Jesus. Glória a Jesus. Fica maravilhado. Pastor, a tua igreja é maravilhosa. Olha, pastor, que adoração. Mas tudo é momentário. Tudo é de momento. Não vai passar disso. Espera um pouquinho, irmãos, que Deus vai nos levar a algo tremendo ainda nessa noite. Aí observe que a Bíblia, ela vem falando no texto. E ela diz o seguinte, eu vou procurar ser bem claro. E a Bíblia diz assim, olha: porque afligimos a nossa alma e tu não sanas. Porque jejuamos nós e tu não atentas para o nosso jejum. Observe aqui o que está acontecendo. São crentes que amam o fluir do Espírito. São crentes que querem estar na igreja. A igreja, quanto mais fluir tiver, quanto mais eventos tiver, melhor, eu estou lá. Quanto mais poder, fogo, estou lá. Vou até pedir a minha carta. Da minha que não é tanto. São opiniões que são formadas nas mentes de muitos crentes. Mas observe que esses mesmos crentes são os crentes que ficam travados na vida. E a Bíblia fala isso. Que eles questionam a Deus. Eles falam: por que nós jejuamos e tu não atentas para o nosso jejum? Por que nós afligimos a nossa alma e tu parece, Senhor, que não está nem aí? Estão entendendo o que está acontecendo aqui, irmão? Mas por que, Senhor? Nós somos o teu povo. E por que tu não responde a oração? E esse crente, ele questiona a Deus. Por que tu não me respondes, Senhor? Por que tu não ouves a minha oração? Tudo está a mesma coisa. Nada mudou. Parece que eu estou orando, falando com as paredes. É o retrato de Israel. Nós jejuamos e tu não está nem aí, Senhor. Diz a Bíblia, pode ler aí. O porquê, irmãos? Deus deixou de ser fiel? Deus não responde mais à igreja? Deus não responde mais ao crente? Há motivos, querido. E vamos, vem comigo nessa mensagem dessa noite. Porque há um confronto do crente. O macumbeiro consegue. O fulano consegue. Eu não consigo, Senhor. O que está acontecendo? O que fez, Senhor, da tua justiça? São orações que são feitas muitas vezes por muitas pessoas que estão na igreja.
Irmãos, eu sei que Deus ele está aqui falando nessa noite. Aleluia. Talvez seja até para mim mesmo. E eu não estou nem aí, eu quero que Deus fale mesmo. Porque quando Deus fala, querido, Ele nos muda. Quando Deus fala, Ele nos leva a um patamar melhor espiritual da nossa vida. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E vai confrontando ao Senhor, questionando. Por que tu não nos atendes, Senhor? É o texto que diz. Nós temos alegria, estamos na tua igreja, gostamos do roda-roda, gostamos do fluir, gosto da mensagem do pastor, gosto da levita. Senhor, eu amo a tua igreja, mas por que, Senhor, tu não ouve a minha oração? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aí agora vem os motivos por quê, irmãos. Observe que essas pessoas, o qual eu estou citando aqui, que estão no meio da igreja, talvez nessa, naquela, não sei, mas estou falando para crente. Estou falando para crente. Elas fazem tudo isso na igreja. Tudo isso. Se alegram, sentem fluir, cantam, têm oportunidade, abraçam o pastor, mas tem um problema. Qual é o problema, pastor? Está aí na Bíblia. Quando o Senhor fala, aqui no versículo tal, glória a Jesus, no versículo 4, para contendas e debalde vocês jejum. Vamos no 3, ó. Vocês dizem, por que jejum nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa, contudo, no dia do vosso jejum, prosseguia vossas empresas. Escute aqui. Esse povo que foi citado aqui, irmãos. Eles jejum, eles fazem tudo no artificial. Tudo é feito no artificial, querido. Observe que a Bíblia vem falando aqui sobre o dia de sábado que era guardado naquela época. Eles se jejuavam, eles se santificavam, eles subiam o monte, mas os trabalhadores dele continuavam trabalhando, tinham que parar também, mas continuavam trabalhando, continuavam na lavoura, continuavam ali cansados, e eles não estavam nem aí. Quando Deus dizia o seguinte, ó, sábado para tudo, nada funciona. No sábado eles iam lá, jejuavam, eles iam lá, se santificavam, eles iam lá, oravam, mas as empresas continuavam funcionando. E ai daquele que não fosse trabalhar, seria tratado a chicote. Então o Senhor, Ele fala aqui, irmão, de algo que acontece na vida de muitas pessoas. Pessoas que querem, querido, estar na igreja de acordo com a sua própria vontade. Glória a Jesus. É ruim a gente ouvir isso, irmão, mas é preciso. É preciso nós ouvirmos. Graças a Deus que essa igreja, ela prega a verdade. Ela prega aquilo que vai te confrontar, vai te ferir, mas vai te sarar. Glória a Jesus. Então, quando nós falamos de jejum na Bíblia, nós estamos falando de santificação. Nós estamos falando de separação. Estamos falando de preparação. Observe que os filhos de Israel, eles se preparavam de acordo com o que eles achavam. Aleluia. Isso é um retrato de muito crente. Glória a Deus. Eles querem estar na igreja, querem ser crente, querem ter a Santa Fé, mas é do jeito deles. Eles querem, Jean, viver uma vida separada, porque a Bíblia fala isso. Jesus falou, olha, sede santo porque eu sou santo. Sem a santificação ninguém verá a mim, diz o Senhor. E esse crente ele entende que ele precisa ser santo. Aleluia. Só que ele entende de uma maneira errada. E a maneira que ele entende é o seguinte, não, eu vou ser, mas é do meu jeito. Em nome dessa santificação que ele criou, ele entende que ele não precisa mudar nada. Ele quer viver o novo do Evangelho, mas vivendo a velha vida. Tem como, Rose? Não tem como. Evangelho, querido, é boas novas. Evangelho é renascimento. Evangelho é nascer de novo mesmo. As coisas
Deus, aleluia. Santo tu és, Senhor. Mas eles não querem. Eles questionam Deus, que não recebe. Questiona, vai para o fluir, mas não recebem. Porque eles estão querendo viver uma santificação, uma vida na igreja, mas de acordo com como eles querem. Eu estou na igreja. Aquela igreja é legal. Mas eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Continua, querido, vivendo as velhas práticas. Não larga a mulher da rua. Não larga os amigos. Continua frequentando as mesmas rodas. Continua lá falando das mesmas pornografias. Continua ainda lá na roda dos escarnecedores. Bebendo, fumando. Muitas vezes olhando para a mulher dos outros. Vivendo uma velha vida, mas querendo viver o novo. E o Senhor fala nessa noite: para que tu jejuma? Para que tu quer levar uma vida santificada? Se não há uma mudança aí onde tem que estar. É forte, irmãos. Verdade. Glória a Jesus. Não se pode, querido. Tem que haver uma renúncia. Tem que haver meia volta. É assim que funciona, irmão. Você e eu podemos ficar na igreja do nosso jeito, como nós entendemos, mas vamos ficar por ficar. Essa que é a verdade. Ah, pastor, essa pessoa vai ser perdida. Não posso falar isso, querida. Quem sou eu? Ele vai ficar por ficar. E a minha vontade é que o Espírito de Deus encontre ela e transforme ela da noite por dia em um crente de verdade. Aleluia. Um homem pregador da palavra. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Amém, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizendo, irmãos, que não dá para viver uma verdadeira santidade se a santidade sou eu que eu entendo, é minha. Até aqui eu sirvo ao Senhor, que alegria. Aqui não. Deixa eu te falar. Vai embora. Glória a Jesus. Sabe o que acontece com esse crente hoje? Ele torna-se um religioso. Glória a Jesus. O que é isso, pastor? Religioso, querido, não tem nada a ver com cristão. O religioso é aquele que cumpre os rituais. Não, eu vou hoje porque é Santa Ceia. Eu vou hoje porque o pastor não quer que eu não vá. Eu vou hoje porque isso e aquilo. Vai lá cumprir rituais, obrigações. Não, irmãos, evangelho é muito mais do que isso. Evangelho, é o coração batendo. É o desejo de estar na presença de Deus. É o desejo de ser um adorador. É ser um adorador por excelência. Não é apenas um religioso louco do nada. Aleluia. Glória a Deus. Um religioso que vê defeito na vida das pessoas. Não, a mulher não foi, está em pecado. Não, pastor, tu pregou isso, não era para pregar. Religioso só vê defeito, querido. Ser religioso, Jean, é o religioso que coloca Deus na vida de todo mundo, menos na dele. É o religioso. Acha que todo mundo está indo na contramão, que só ele está vivendo a vontade de Deus. Quando, na verdade, o Senhor nos chamou não para sermos religiosos. Nós não estamos aqui para cumprir rituais. Nós estamos aqui com o coração aquecido pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui, irmãos, porque o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado e nos transformou em adoradores por excelência do seu nome. Aleluia. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Do versículo 8, do versículo 6 até o 12, Deus diz o que Ele quer de verdade. Observe, irmãos, que diante de tudo isso que foi falado, há uma pergunta que soa: o que Deus está achando de tudo isso? O que Deus está achando? Deus está na igreja, ter o fluir, ter tudo, mas não ter mudança. O que Deus está achando? Deus viver uma vida santificada de acordo com o meu querer. Deus responde, querido. Aqui está, versículo 6. Não é este o jejum que eu escolhi? Que você solte as ligaduras da impiedade
e que desate a corda dos que desate as cordas do jugo e que deixe livre os aquebrantados. Escute aqui, o que Deus escolheu para mim e para você de verdade. Que tipo de santificação Deus escolheu para mim, irmão, e para você? O que Deus quer de verdade de nós? A primeira coisa, querido, é que nós viemos a se livrar daquilo que está nos prendendo e nos impedindo de sermos um crente de verdade na presença do Senhor. Aleluia. É que desate as cordas que te prendem. Observe aqui, querido, que não é Deus que vai fazer isso por você e nem por mim. Irmãos, a mudança começa na minha mente. A decisão de mudança é minha. Deus vai me ajudar, com certeza te ajudar, mas eu preciso ter uma atitude de mudança. O Senhor fala aqui, essa é a verdadeira santificação que eu escolhi para vós. Que se livre daquilo que te prende e me atrapalha de te fazer um crente melhor. Aleluia. Glória a Jesus. Essa é a razão, querido, da proposta de Deus nessa noite. É preciso se livrar das prisões que nos prendem. Quantas são as prisões, irmãos, que nos prendem? Quantas pessoas ainda, mesmo na igreja, estão presas a ideias que não deixam elas ir? Quantos são os planos do Senhor na sua vida? Querida, pare para meditar no que eu estou falando nessa noite. O que Deus tem para você? Aonde Deus quer te colocar? O que Deus tem para você aí no futuro? E por que o futuro não chega? Há prisões em você que nessa noite precisam ser quebradas diante do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. É preciso, querido, se livrar das prisões. Prisões muitas vezes do vício, que se entrega totalmente, não luta. Lute contra isso, Deus é contigo. Diga não. Quando o diabo está dizendo faça, você diga não. Irmãos, tem muitas pessoas na igreja, de uma maneira geral, que eu estou falando, que se entrega logo para o diabo. O diabo, mas chega e fala assim, toma e me dá. E cai de joelho. Não, irmãos, endureça com ele. Diga que você é do Senhor. Diga que você é o Espírito de Deus. Que você já está livre para a glória de Deus. Endureça, querido. Não caia de joelho logo, não. Aprende uma coisa, crente. Deus está contigo. Aleluia. E aí você, partícula do Senhor, não se entregue às prisões que te aprisiona fácil. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso, irmãos, ter amor pelo próximo. Ter amor pelo próximo. A Bíblia vai falando isso. Não tem como eu ser um cristão se eu não amo o meu próximo. Que tipo de cristão é você ou sou eu? Se amaldiçoa teu próximo. Se quer ver a vida arruinada do teu próximo. Observe que a Bíblia é clara em dizer, olha aqui, glória a Jesus, que despedaça o jugo e é também que reparta o teu pão com o faminto. Sabe o que significa isso, querido? Não é você dar pão lá para quem tem fome, não. A palavra pão significa na Bíblia vida. A Bíblia que está dizendo que em você, que é cristão, que é mulher de Deus, é preciso ter vida que sobra para dividir com aqueles que nada têm. É preciso ter vida que sobra para levar um à sua morte. Quantos cristãos, irmãos, estão cheios do eu já sou salvo, o viciado que se dane. Não, querido. Isso não faz parte da santidade que Deus tem para a nossa vida. A santidade, na verdade, eu estou na presença do Senhor, mas tem uma palavra de vida para você, meu amigo. Deus está te chamando e vai te libertar disso aí. É isso, querido.
Às vezes, irmãos, nós estamos tão perto de pessoas e nem convidamos elas para vir à igreja. Nem damos uma palavra. Sabemos que a vida do casamento está destruído, mas não vamos lá com a palavra de paz. Isso não é conceito de verdadeira santidade, querido. A verdadeira santidade, irmãos, ela não julga mal. A verdadeira santidade não tem o prazer com as injustiças. Quantas pessoas têm o prazer com as injustiças? Sabe que aquilo é injusto, mas está alegre, bem feito. Está merecendo. Quantas pessoas na igreja, ô Jean, a mensagem está sendo falada, não é para mim, é para fulano. Essa palavra não é para mim, é para ciclano. Não, irmãos, a palavra é para mim, a palavra é para você, a palavra é para todos nós, querido. Aleluia. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Para terminar, irmãos, Deus trará para cada um de nós um novo tempo. E por quê, pastor? Vamos ler. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 8. Então romperá a tua luz, depois que eu amar meu próximo, depois que eu largar as prisões que me prendem, aí Deus vai entrar com as suas promessas a cumprir. E as promessas dele é: então a tua luz, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante da tua face. Olha aí. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor te guiará continuamente. E te fartará a tua alma em lugares secos. E fortificará os teus ossos. E tu serás como um jardim regado, como um manancial de águas. Aleluia. Deus não está ouvindo a oração. É o jejum, Deus não ouve. É preciso, querido, nessa noite, quebrar as prisões para liberar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Então, para terminar, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o servo do Senhor, que é promessa de Deus, jamais as trevas alcançará a sua vida, a sua casa. Ele será como um manancial de água. A prosperidade está sobre a vida dele, sobre a casa dele. Tudo que ele fizer brotará para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo tu és. Ele terá saúde, diz a Bíblia. Porque a Bíblia diz: os teus ossos serão fortalecidos. Eles terão saúde e vida de Deus, querido. Enquanto o mundo está doente, enquanto essa pandemia vem, está lá o crente, cheio de saúde, glorificando ao Senhor. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz isso: e tu serás como mananciais de água. Observe, irmãos, que diante dessa mensagem que foi falada hoje, em nenhum momento Deus nos abandonou. Ele diz o seguinte: fala para o meu povo. O meu povo. Eles estão falhos, mas eles são o meu povo. Sabe o que Deus quer de cada um de nós? Aquebrantamento de coração, querido. Verdade. Arrependimento de coração. Sabe o que Deus quer de cada um de nós, irmãos? Atitude para não voltar mais às velhas práticas, às velhas vidas. Verdade. Nessa noite, querida, noite de Santa Ceia, é uma noite de reflexão, como eu falei. Glória a Jesus. Que esta palavra, irmãos, possa estar dentro do nosso coração. E entendemos uma coisa: não é porque, Márcia, eu venho à igreja todos os cultos, eu me alegro, eu prego, eu gosto. Isso não determina nada, querido. O que me determina é uma vida comprometida com o meu Senhor. Uma vida que diz não para o pecado todos os dias. Esse, irmãos, é o maior ensinamento
da Bíblia nessa noite. Amém. Deus vos abençoe, rique e abundantemente, em nome de Jesus. Eu quero só, agora na segunda parte, passar para a Santa Ceia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja teu nome, Senhor. Eu quero ler em Coríntios, 2 Coríntios 11, desculpa, 1 Coríntios fica depois de Romanos. Glória a Jesus, 11. Eu quero ler só apenas alguns textos, fazer um comentário sobre a ceia do Senhor. Glória a Jesus. Santa Ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Vamos ler somente alguns versículos para fazer o comentário. Diz assim a Bíblia: nisto que eu vou dizer, irmãos, eu não vos louvo, pois quando vocês se reúnem, não é para melhor, mas sim para pior. Antes de tudo eu ouço que, quando vocês se reúnem, há entre vós dissensões, e em parte eu até o creio. E até importa que haja entre vocês heresia, para os que têm a aprovação de Deus se manifeste no vosso meio. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar um salto aqui, irmãos. Vamos só ler aqui, ó. Semelhantemente, vamos ler o versículo 22, então pula aí, 22. E tendo dado graça. Não tendes casa onde comer e beber, ou desprezai a igreja de Deus, e envergonhais que nada tem. E o que eu vos direi? Nisso eu os louvarei? É claro que eu não os louvarei, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Glória a Jesus. Irmãos, vamos dar um salto aqui, ó, para o 28. Examine, pois, se o homem se a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Pois todo aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não sabendo discernir o corpo do Senhor. Não sabendo discernir o quê? O corpo do Senhor. De novo. O corpo do Senhor. Somente aqui eu vou fazer um comentário. Pode sentar rapidamente, as horas já se foram. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Santa Ceia é algo que a igreja evangélica cristã, ela realiza aqui nessa igreja todo mês. Tem outras datas, mas enfim,